Conversão, o podcast da CDL Porto Alegre. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversão, o podcast da CDL Porto Alegre. Este é um espaço para compartilhar conhecimento e fortalecer todo o ambiente de negócios. Na nossa terceira temporada, o tema é Varejo e Crédito. E vamos trazer especialistas para apresentar e debater as principais tendências neste cenário. Eu sou a jornalista Maíra Gatto e serei a mediadora da nossa conversa. Bom, para começar essa temporada, nós vamos falar sobre o cenário de forma geral, compreendendo a evolução do crédito dentro do varejo e seu papel no desenvolvimento das empresas e também qual o momento atual do mercado. Então, nós vamos introduzir quem vai participar do nosso bate-papo de hoje. Quero começar dando as boas-vindas, então, ao gerente sênior de crédito e cobrança da Realize, instituição financeira das lojas Renner. Seja muito bem-vindo, Fabiano Villanova. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, falar sobre esse tema, acho que é tão importante para o desenvolvimento, né, do comércio, né, da economia do Brasil como um todo, e poder trazer aqui para vocês um pouco dessa experiência aí dos meus 25 anos de mercado financeiro, atuando muito forte nesse segmento. Com certeza vai ser muito interessante. Também quero agradecer, representando a CDL Porto Alegre, dando início aos nossos encontros, né? Dando as boas-vindas ao nosso presidente da entidade e também do Grupo Elevato. Seja muito bem-vindo, Ilio Piva. Obrigado, Maíra. Um prazer em estar aqui contigo, Fabiano. Eu tenho certeza que para mim será um dia de aprendizado, né? Porque afinal estou aqui do lado de um especialista, né? E eu sou um generalista, então espero que a gente possa se complementar um pouco aqui hoje. Efetivamente não é minha especialidade a área de crédito, mas eu sei o quanto o crédito, principalmente aquele bem concedido, é importante para o desenvolvimento das nossas empresas e do mercado de uma maneira geral, inclusive do consumidor que realmente se beneficia muito nisso. Então, tenho certeza de que será um momento bem bacana aqui. Quem estiver aí nos assistindo pode ficar conectado aí que deve sair alguma coisa interessante aqui, né, Fabiano? Será um prazer. Com certeza, gente. Obrigada a vocês dois por estarem então conosco aqui para discutir esses temas que são tão importantes para os empreendedores. Nos últimos anos, o varejo brasileiro tem dado sinais consistentes de recuperação. Segundo o IBGE, em 2024, as vendas no varejo cresceram 4,7%, o melhor resultado desde 2012. E o Banco Central também trouxe um dado importante, houve aumento de 11% nas transações com modalidades de crédito. Esses números ajudam a compor um cenário em que o crédito pode estar desempenhando, sim, um papel relevante no comportamento e também no consumo. O próprio IBGE destaca que o bom desempenho do setor está ligado a fatores como o aquecimento do mercado de trabalho e também o maior acesso ao crédito. Dito isso, queria ouvir de vocês, olhando para essa evolução do varejo, desde os tempos em que o boleto era o principal instrumento, até a criação das instituições financeiras próprias, né, que a gente vê hoje, como é que vocês avaliam o papel de crédito na expansão do setor nos últimos anos e de que forma que ele tem impactado o poder de compra da população? Podemos começar, Felipe. Claro, com certeza. Bom, o crédito, eu diria que ele é uma alavanca da economia, independente, eu acho que mesmo na época dos boletos ainda, ele sempre foi uma alavanca, né? A gente vê aí vários países cada vez mais fomentando o crédito, porque ele está muito relacionado ao poder de compra. E as pessoas, principalmente aqui no Brasil, a gente tem essa necessidade de ter um acesso a uma linha de crédito para que as pessoas possam comprar um equipamento, comprar uma roupa. Qualquer bem que ela precise, ela vai precisar acessar o crédito. É muito difícil. Nós não somos um país que tem uma cultura de ser poupador. Nós somos um país de pessoas que precisam desse apoio. Por muitos anos isso vem evoluindo. O Brasil hoje deve ter em torno de 70% mais ou menos do PIB em crédito, né? E se a gente pega países super desenvolvidos, isso passa de 100%, China e Estados Unidos chegou quase 200% do PIB a oferta de crédito, o que demonstra o quanto que é uma ferramenta necessária para que o consumidor consiga adquirir os seus bens. Então a gente entende que como falaste da época do boleto, ele vem sendo um diferencial neste processo de alavancagem dos negócios. A gente vê recentemente o governo lançou um programa, né, justamente para acelerar mais a economia, que é um programa de crédito consignado. Então isso demonstra o quanto que isso impacta efetivamente na economia.
E quando a gente olha para o lado do consumidor, é uma possibilidade de acessar os bens, as necessidades que ele tem e que somente com a renda que ele dispõe ele não conseguiria adquirir. Obviamente que a contrapartida disso é o empreendedor, é a loja, é o supermercado que vai conseguir também realizar suas vendas e isso faz com que a economia gire. Então eu considero assim, o crédito sim um fator determinante no varejo, ele é muito importante. Existem muitas formas dentro do varejo de se acessar o crédito direto, como você falou, assim, as próprias financeiras das empresas de varejo, mas também existem outras formas de crédito de outras instituições que acessam esses recursos para a população. É uma evolução, o Brasil está crescendo nesta modalidade de crédito ao consumo e isso vem se refletindo em números bastante positivos aí para o setor. Iri, como avalia esse cenário aí que a gente está trazendo? Olha, até difícil complementar, eu super, hiper concordo com tudo que o Fabiano colocou aqui, né? Ele realmente se transformou não só numa forma de facilitar as vendas, mas inclusive de viabilizar a operação, possibilitar uma previsibilidade sobre fluxo de caixa, quer dizer, na verdade ele acaba contribuindo para a ampliação do mercado. Porque, como o Fabiano mesmo comentou, a pessoa não tem condições, ela não dispõe, às vezes, do valor X para comprar um bem, mas se ela tiver aquilo ali facilitado, dividido em algumas parcelas, leva ao consumidor a ter acesso a essas mercadorias. Então, sob o ponto de vista do varejo, é a ampliação do mercado. E sob o ponto de vista do consumidor, principalmente quando tange aqueles produtos de maior valor agregado, quer dizer, imagina alguém comprando um imóvel pagando à vista. Pouquíssimas pessoas hoje no Brasil teriam condições de comprar e o mercado ficaria extremamente reduzido, né? Ficaria certamente na mão de poucos. À medida que o crédito está disponível, ele amplia completamente essa possibilidade aí de aquisição de bens e, consequentemente, acaba contribuindo para o varejista que viabiliza o seu negócio, ou para quem, não diria nem só para o varejista, porque nós estamos aqui no setor de varejo, né? Mas para o mercado como um todo, ele exatamente possibilita esse acesso, amplia o mercado e possibilita ao consumidor adquirir aquilo que ele quer adquirir e programar a sua vida para frente, né? Então, acesso, previsibilidade, quer dizer, um crédito bem concedido, com certeza ele é a viabilização para quem concede o crédito, mas também para quem toma o crédito. O consumidor ele tem muita a clareza da parcela que cabe no bolso. Isso é um ponto muito importante, né? Então, quando você não tem a condição de comprar aquele bem à vista, a primeira conta que ele faz, a parcela vai ficar de quanto? Cabe no meu bolso? E se ela cabe no bolso, com certeza ele vai fazer aquela compra, vai consumir aquele produto. Então, principalmente em produtos em que eles têm um pouco mais de valor agregado, essa visão do quanto cabe no bolso do consumidor é um ponto super determinante na hora da análise do crédito, porque primeiro, se ele teve o acesso, ele já vai ter aquela satisfação de poder fazer, e ele vai ter o controle, porque ele sabe exatamente quanto que ele está comprometendo em todo mês da renda dele, aquele bem que ele adquiriu. Também é cultural, ao mesmo tempo que não temos esse hábito cultural de poupar, temos o hábito de já entender quanto que aquilo nos custa por mês, né? Sim. Perfeito, gente. Nós vamos fazer um breve intervalo para ouvir um recado da CDL Porto Alegre e já voltamos para compreender mais sobre análise de crédito no varejo. Já parou para pensar com quantas pessoas você está realmente conectado? E com quantos negócios? Há mais de 6 décadas, a CDL Porto Alegre trabalha para ser um vetor de transformações vantajosas para todos, aproximando clientes e lojistas, empreendedores e representantes de diversos órgãos, profissionais e membros da comunidade. São diversos serviços e especialistas que contribuem na evolução das milhares de empresas representadas pela CDL Porto Alegre e sua rede de entidades parceiras, criando um fluxo de informação que protege quem compra e quem vende. Um elo entre as empresas de diversos setores e a inovação. São negócios, resultados, carreiras
e a própria economia do Estado, transformados a partir do fomento de conexões dinâmicas pela evolução do empreendedorismo. E você, já está criando conexões para se transformar de verdade? CDL Porto Alegre. Conexões que transformam negócios. Bom, agora que já exploramos como o crédito é fundamental para o crescimento do varejo, eu queria aprofundar com vocês um ponto essencial, a concessão de crédito em si. Porque não basta querer crescer, é preciso ter uma política sólida de crédito que permita esse crescimento e uma boa gestão de risco. E nesse processo, os dados passaram a ser ativos valiosos. Lá atrás, a própria criação do SCPC surgiu da necessidade de ter informações mais confiáveis sobre os consumidores. Hoje a gente avançou muito, temos soluções que permitem enxergar praticamente a vida financeira do cliente, o que traz muito mais segurança na hora da concessão desse crédito. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês enxergam essa evolução e a forma como a gente lida com esses dados e como que tudo isso impacta na expansão e na qualidade do crédito no varejo. Írio, o que tu achas? Então, antigamente, né, o crédito... Aliás, é importante a gente resgatar um pouquinho da história, né? O assunto de crédito, de análise, de avaliação de crédito, nasceu em Porto Alegre, né? Através de alguns varejistas que trocavam informações, né? Isso que deu origem ao serviço de proteção ao crédito no Brasil, né? Então era basicamente assim, se trabalhava com umas fichinhas. Eu sou da época que a gente tinha a fichinha de cada consumidor, a gente fazia uma ligação para a CDL e sabia ali daquela pessoa, desde que a pessoa tinha ali feito aquele registro. Então eram sistemas muito rudimentares de concessão de crédito e, consequentemente, com muito mais dificuldade para conceder crédito. A tecnologia foi avançando de uma maneira assim incrível e agora, nos últimos anos, o histórico da pessoa passou a ser muito mais importante do que se ela está lá registrada ou não com uma negativação. É todo o seu comportamento. Na verdade, hoje tu analisa muito o comportamento de vida da pessoa, como é que ela costuma pagar suas contas, qual é a movimentação que ela tem no sistema bancário. Quer dizer, na verdade, a tecnologia contribuiu muito para que as empresas hoje possam tomar decisão para concessão de crédito com muito mais segurança e, consequentemente, ampliando ainda muito, porque, na dúvida, a pessoa, quem vai conceder crédito na dúvida, ele restringe, né? Porque quando o nível de informação é baixo, acaba restringindo e, de alguma maneira, limitando o mercado. Hoje, eu enxergo que as oportunidades são muito grandes para quem é varejista ou para quem quer conceder crédito e opta, por exemplo, por ter uma parceria com a CDL Porto Alegre, que tem todo esse nível de informação e consegue passar essas informações dando segurança para que quem queira conceder crédito conceda com tranquilidade, com a certeza, ou no mínimo com um nível de precisão muito maior de que efetivamente vai receber aquele dinheiro. Isso é muito bom, porque se eu concedo um crédito e tenho mais convicção do que eu vou receber, eu também posso utilizar uma taxa de juros muito menores, porque a taxa também está muito conectada ao tamanho do risco. À medida que o risco é menor, eu posso conceder em condições melhores. E se eu concedo um crédito em condições melhores, eu possibilito que o consumidor adquira mais coisas com aquele mesmo dinheiro, né? Então, na verdade, todo mundo é ganhador, né? Porque ninguém quer conceder crédito para não receber. Quem vende quer receber, quem compra, que tem interesse de pagar, ele quer comprar na melhor condição possível. E esse nível de informação exatamente aproxima quem quer conceder o crédito de quem quer tomar o crédito. Maravilha. Fabiano, como é que tu analisas essa questão da qualidade do crédito que a gente consegue também ofertar a partir dos dados e quantidade? Sem dúvida, né? Eu acho que a qualidade do crédito é um fator super determinante nesse processo. Quem está nesse meio, quem se dispõe a entrar nesse meio, tem que ter essa consciência. A gente diz muito, eu ouço muito em vários eventos que eu participo, sobre a questão do dado, né? O dado é o novo petróleo.
Mas a gente não bota petróleo no carro, né? Tem que botar gasolina, tem que refinar o petróleo. Então a gente precisa trabalhar os dados. Os dados, hoje nós temos uma quantidade de dados impressionante disponível. A capacidade computacional hoje na tecnologia de processar esses dados, de gerar insights, de gerar informações para que a gente possa fazer uma boa análise. A capacidade técnica de desenvolver modelos analíticos que possam prever a inadimplência do cliente com bastante antecedência, com nível de qualidade muito grande, permite que a gente consiga ofertar o melhor crédito. Porém, tem um outro lado que a gente precisa também olhar nesse processo, que quanto mais a gente olha para o cliente que é o baixo risco, a gente oferta crédito muitas vezes para quem não precisa. E fica uma parcela da população, que é uma população que por N razões, por questões sociais, por questões de emprego, de renda, apresentam um risco maior. E são as pessoas que vão bater na nossa porta, que vão bater na porta do empresário pedindo um crédito para poder fazer uma compra. O grande desafio que eu vejo neste momento é a gente utilizar esses dados para poder achar o melhor patamar, a melhor escolha de como eu posso dar, o quanto eu posso dar de crédito para uma pessoa que está precisando, e que esse risco seja, de uma certa forma, precificado, porque a instituição financeira precisa pagar esse risco, né, absorver esse risco dessa inadimplência, mas é como que eu crio uma política de crédito em que me permita trazer uma pessoa com um pouco mais de risco para que eu possa fazer com que ele acesse aquele produto, aquele crédito para poder fazer uma compra. Esse é o grande desafio. Eu, como falei, 25 anos de mercado, é muito fácil dar crédito para quem é baixo risco. Né? É o perfil mais fácil de dar crédito. Você vai lá, pega algumas informações, você vê quais são as instituições financeiras que o cliente trabalha, você já sabe que ele é um baixo risco, só vê qual é o cartão que ele usa na carteira, já sabe. Mas aquela pessoa que é assalariada, muitas vezes os autônomos que não têm uma renda comprovada, como que você vai dar o acesso ao crédito para essas pessoas que não tem como comprovar o seu rendimento e que ele possa fazer a compra? Então, o uso da tecnologia, o uso dessas informações de comportamento, porque essas pessoas continuam comprando, cadastro positivo, informações de movimentações financeiras através do Open Finance, essas pessoas continuam movimentando a sua vida financeira, elas continuam pagando a luz, elas continuam pagando o telefone, elas gastam no cartão de crédito, mesmo que sejam limites pequenos. Então, essas informações todas, que elas são o petróleo, né? Que é onde a gente tem que extrair esse comportamento, mesmo que num modelo preditivo que diga que o risco é um pouco maior, eu consiga liberar um crédito, obviamente acessando através de uma taxa de juros, muitas vezes para os altos riscos vai ser um pouco maior. Mas eu disponibilizar o crédito para essas pessoas. Então, a questão dos dados, ela, a partir do momento em que nós tivemos tecnologia, que nós tivemos capacidade de acessar informações que até um passado não muito distante não eram possíveis serem acessadas, fez com que a gente conseguisse avançar. Aquele que você falou, né, na dúvida eu não dou porque ele é um alto risco. Hoje a gente já não tem mais tanta dúvida. Hoje a gente já consegue acessar clientes que na época, no passado, a gente não dava crédito. Exatamente em função da tecnologia, né? Da tecnologia dos dados. Exatamente as novas ferramentas possibilitaram, evidentemente, que, como tu mesmo comentaste, né? Tem que precificar isso aqui, né? Tem vários níveis hoje de consumidores, né? Para aquele do baixo risco, certamente vai ter uma taxa um pouquinho menor, né? Claro. Para aquele de um risco maior, uma taxinha um pouquinho maior, mas com a tecnologia todos têm a possibilidade de serem viabilizados. Esse, para mim, é a grande evolução que aconteceu, né? Saindo daquela, no risco, no desconhecimento, eu simplesmente me recolho. Não, hoje não. Eu tenho como te conceder crédito nessas condições, porque o nível de informação que a gente tem nos possibilita tomar essa decisão. Não diria se não é com toda a segurança, mas com uma segurança no nível do risco. Exatamente. Exatamente sabendo até quanto a gente está disposto a perder, né? Exatamente. Daquele crédito que está concedendo e, evidentemente, que no final das contas, como diz, a operação precisa fechar, porque se ela se torna deficitária, com o tempo ela tende a ruir, né? Então, exatamente aí possibilitar ter um nível de informação que
te possibilite tomar decisão com conhecimento mais aproximado possível daquilo que efetivamente vai acontecer em nível de quanto nós vamos receber e quanto nós vamos perder, o quanto nós vamos ter que efetivamente trabalhar para poder receber aquele resquício, né? Eu acho que uma questão bem importante é que como ferramentas que você traz da própria CDL, que são acessos às informações que a gente hoje tem disponível no mercado, assim como outras, o quanto é importante, por exemplo, um pequeno empresário, muitas vezes ele não tem a capacidade de processar essa informação e tomar uma decisão. Hoje, empresas médias e grandes já têm suas áreas de crédito, têm suas financeiras, têm seus bancos, mas o pequeno empresário, o lojista, que muitas vezes ele é o dono da empresa que está trabalhando ali, ele não tem essa condição de receber esses dados e ele mesmo fazer uma análise. Então, o quanto é importante também disponibilizar para esses empresários as soluções já trabalhadas, o dado já trabalhado, o dado já com os insights, com as avaliações que ele precisa para ele tomar a decisão. Porque quando você tem uma estrutura de crédito muito desenvolvida, isso é simples, você bota pessoas, você compra tecnologia, você compra as informações e você monta um modelo que é super, hoje, simples de desenvolver. Mas quando você pensa lá naquele empresário do interior, aquele empresário que é um microempreendedor, ele não tem essa condição de fazer essa análise, né? A expertise dele muitas vezes é do próprio negócio, não da gestão de crédito. Exato. Por isso é importante ter parcerias. Então, também. É importante ter uma parceria que ofereça para ele essa condição e essa análise já, e que oriente, para cá você pode ir, para cá você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas dá para ir também, e para esse lado aqui você não vai, porque aqui vai ser problema. Tu falavas um pouco sobre as mudanças que a gente tem visto no comportamento e até mais da questão de renda mesmo. A gente tem visto relações de trabalho que muitas vezes vão para mais a informalidade, às vezes registrada através de uma microempresa, mas relações de trabalho que são mais informais, com mais autonomia. Inclusive a gente vê esse perfil muito nos jovens. Isso também é um pouco desafiador no sentido de crédito, porque aquela renda às vezes é composta por várias questões, né? Como é que vocês analisam essas mudanças e a análise disso? Essa questão da renda sempre foi um problema histórico, né? No Brasil nós não temos um cadastro, uma informação consistente que nos forneça renda, e também temos a situação do informal, né? Hoje nós temos aí, a gente fala muito do perfil motorista de aplicativo, né? O motorista de aplicativo, ele não tem renda registrada. Renda social, né? Hoje a gente tem vários programas de renda social que são renda, e isso é disponível, mas você começa a ter que compor todas essas informações para você chegar a uma avaliação. Existem modelos de presunção de renda, que a gente chama, que é qual é a renda presumida dessa pessoa, que com acesso a esses dados, a essas informações e com os modelos que estão sendo desenvolvidos, a gente consegue ver pela movimentação financeira, pelo volume de compras, pelo volume, por exemplo, a gente sabe que se um cliente tem um crédito imobiliário, a gente sabe que 30% da renda é o limite do pagamento da parcela. Então a gente sabe calcular a renda dele a partir do quanto que ele paga de parcela do crédito imobiliário. Então tem várias outras formas e ferramentas e soluções que, com o uso dos dados, que são dados que hoje estão disponíveis, a gente consegue fazer uma estimativa de quanto é essa renda, né? Hoje, com acesso do Open Finance, que nos permite que as pessoas autorizem as instituições a verem seu comportamento financeiro, você enxerga desde pagamentos de conta de telefone, conta as telecoms, você vê pagamentos de despesas de uma forma geral nos próprios extratos bancários. Isso nos permite saber qual é a movimentação de entrada e saída da conta bancária dele, e a gente consegue estimar um valor de renda. Então, aquela informação que no passado se fazia muito de apresentar um comprovante de renda para que a pessoa pudesse ter o crédito, apresentava o olerite, né, o verdinho lá. Caiu em desuso praticamente, né? Não existe mais isso. Você não vai chegar numa empresa, né, um grande varejista com uma fila de 50 pessoas no caixa e me dá seu olerite aqui que eu preciso calcular o seu crédito. Então tudo isso é tecnologia, tudo isso é dados, tudo isso é informação que está disponível e que por trás existem milhares de algoritmos rodando, informações sendo tratadas para que a gente consiga até gerar uma experiência para o cliente adequada, sem aumentar um risco de exposição ao crédito nesse momento, né?
Perfeito. Quer se complementar aí? Não precisa. Está perfeito. Esse aí está absolutamente, com certeza, está completo. Contribuindo muito conosco com a tua experiência também, a partir do ponto de vista do empresário. Está sendo muito legal esse nosso bate-papo. Já estamos quase no fim, gente. Antes eu vou chamar o nosso intervalo para mais um recado da CDL Porto Alegre e voltamos para entender o cenário atual do varejo. Seus clientes têm muitas contas para pagar. Imposto, viagens, educação, despesas pessoais, também as compras realizadas na sua loja. Já pensou no risco que sua empresa corre de não receber os pagamentos deles? Para o seu negócio ter segurança nas transações comerciais, o crédito garantido da CDL Porto Alegre é uma solução que amplia o universo de clientes e incrementa as vendas. Além da certeza na hora de receber o pagamento, garantimos as vendas realizadas a prazo. Receba de volta títulos vencidos e cheques sem fundo. Com o crédito garantido da CDL Porto Alegre, isso acontece de forma automática. Diminua os riscos e solucione o controle de crédito, sem pesadelos. Acesse www.cdlpoa.com.br e conheça as vantagens. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para a estratégia da sua empresa. Essa nossa conversa está sendo muito esclarecedora e para a gente encerrar eu queria trazer uma última reflexão. Pensando agora de forma mais regional, eu queria ouvir de vocês como que vocês enxergam o momento atual do varejo aqui no Rio Grande do Sul e quais os principais desafios, mas também as oportunidades que esse cenário tem nos revelado. Pode começar aí. Então, primeiro acho que nós estamos vivendo para o varejo um ano desafiador. É importante que se diga porque, na verdade, o consumo é muito impactado por a taxa de juros impacta o consumo. Isso é algo, quer dizer, nós estamos aqui falando de crédito, né? E crédito pressupõe que o dinheiro ele tem um custo e à medida que o custo do dinheiro está muito alto, ele de alguma maneira acaba restringindo o consumo. Nós estamos vivendo também um momento, né, de uma certa instabilidade internacional, que é esse assunto aí das guerras tarifárias, né, da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Puxa, parece que não nos afeta. Mas o que tem um tipo de consumidor, principalmente aquele de classe média, que ele lutou muito para conquistar aquilo que ele tem e ele tem muito medo de perder. E aí, quando dá esses momentos de estabilidade, ele acaba retraindo, né? Pisa no freio. Ele não deixa de ter o dinheiro, ele continua tendo dinheiro no bolso, mas ele se retrai porque ele fica com medo do que vai acontecer ali na frente. Mas também, eu sempre digo assim, todo cenário desafiador é um cenário importante de oportunidades, né? Porque muitas vezes, e eu lembro muito bem, falando da nossa empresa, a gente viveu a pandemia, né? E a gente, quando estava com todas as lojas fechadas, eu estava essa semana falando num outro podcast, num outro momento, sobre expansão, e eu me lembrei de que quando nós mesmos estávamos com todas as lojas fechadas, a gente alugou uma loja para começar um processo forte de expansão no pior momento. E aquele momento era o momento que os pontos estavam disponíveis, porque ninguém estava disposto a investir, porque o aluguel era mais barato, porque ninguém estava disposto a abrir loja. Então, quer dizer, você começa a ter, junto com os desafios, as oportunidades. Para quem realmente está mais antenado, às vezes a gente consegue transformar um momento desafiador num momento de oportunidade, inclusive para se diferenciar em relação à concorrência e às vezes até dar um passo assim à frente, conquistar mercado. Quer dizer, efetivamente, o comércio, e eu acho que os negócios de uma maneira geral, eles estão muito mais linkados às decisões internas, o teu apetite pelo desenvolvimento, as estratégias que a gente utiliza, do que efetivamente o cenário, né? O cenário ele tem sempre uma importância, mas as iniciativas da gente acabam sendo mais importantes do que o próprio cenário.
Perfeito. E como é que tu analisa aí o cenário no Rio Grande do Sul? Eu vejo assim, eu acho que ele trouxe um ponto muito importante, que nós passamos por 2 momentos bastante críticos do Estado. Saímos de uma pandemia, entramos num momento de catástrofe, né, climática, e eu acho que é um povo resiliente, né, passou pelas duas, mas eu também vou nessa linha das oportunidades. Eu acho que a oportunidade ela surge em alguns momentos. Algumas lojas de roupas a gente percebeu que quando teve as enchentes do ano passado, muitas pessoas doaram suas roupas e foram comprar roupas, né? Então o movimento também de doação, que as pessoas, era um momento de ajudar aquelas pessoas que tinham perdido tudo, também gerou um momento de compra, um momento de consumo. E aí, olhando para o cenário internacional, acho que gera muito essa incerteza. Isso é o ponto negativo que todas as empresas estão sentindo nesse momento. Existe um cenário político também muito forte. A gente olha os números, tem números contraditórios da economia, né? No mesmo momento em que a gente está elevando a taxa de juros, né, para a Selic, recentemente foi aumentada semana passada, mas por outro lado o Banco Central está fazendo esse movimento de tentar conter o consumo, o governo está disponibilizando um recurso de financiamento para acelerar o consumo. Então existe coisas antagônicas acontecendo, e o próprio mercado e os analistas eles não estão muito certos ainda de como vai ser o ano, se o ano vai ser um ano ruim ou vai ser um ano bom. A gente está vendo assim que até agora o ano não se demonstrou um ano catastrófico, como talvez em dezembro se falava, né? Em dezembro se falava, parecia que 2025 ia ser um ano que acabaria o mundo. É verdade. Não acabou. As taxas de inadimplências não estão subindo nos patamares que se previam, né, nesse primeiro trimestre, pelo menos até agora. Não teve retração muito forte de consumo. A gente vê tanto é que a inflação continua aumentando porque o consumo está aumentando, e essa é a tentativa que o Banco Central está tentando fazer para segurar o consumo. Então a gente tem vários fatores externos que estão puxando para lados diferentes. Nós temos o governo puxando para um lado, o Banco Central puxando para o outro, nós temos um mercado internacional aí de dúvida, mas eu acho que vão surgir muitas oportunidades. Dentro do varejo, isso tem oportunidades, com certeza. Isso, eu acho que todos esses movimentos de tarifas aí abrem novos mercados, e esses novos mercados nós vamos descobrir ainda que mercados são esses. Tem o risco, sim, de começar a termos uma invasão de produtos chineses, né? Porque a gente sabe da competitividade que a China é, principalmente para os nossos produtos aqui no Sul. Então a gente tem esse risco, que pode ser um risco efetivamente que se concretize. Se tudo isso, hoje eu estava olhando a meio-dia, parece que Estados Unidos e China estão se acertando no tarifaço, né? Tomara que seja algo que venha a favorecer. Mas o principal ponto que a gente tem que considerar aqui é que tem que estar atento, né? O que é externo nós não temos como gerenciar. Nós não temos como gerenciar o clima, nós não temos como gerenciar a política, nós não temos como gerenciar a instabilidade de guerra ou de tarifas internacionais. Nós temos que gerenciar o nosso negócio. Então, é olhar para as oportunidades que estão acontecendo, né? E também fazer essa boa gestão quando eu falo do crédito aqui, porque sim, dependendo do cenário que acontecer, o crédito vai ser impactado, obviamente, pode haver restrição. Algumas instituições financeiras já restringiram um pouco de crédito nesse trimestre, olhando para essas falácias, né, tudo que vem se falando aí no mercado, mas até agora os indicadores não se mostraram ainda como indicadores de deterioração. Temos que esperar, talvez mais no final do ano possa ter algum impacto, tomara que não. Mas eu digo que aqui o povo gaúcho é resiliente, né? E temos que seguir fazendo a nossa parte. Temos que seguir fazendo a nossa parte. Às vezes a gente olha o cenário macro e fica paralisado e não faz o básico, né? A gente falava até em eventos da CDL sobre inteligência artificial. As pessoas estão tão preocupadas com o que está no macro, inalcançável, mas não conseguem fazer a tarefa de casa ali, o básico, né? Dia. É verdade. Então, na verdade, sim, o Fabiano falou muito bem, né? Aquilo que está lá fora nós não conseguimos gerenciar. Mas se a gente gerenciar a nossa parte, estar de olho em todas as oportunidades que aparecerem, já estaremos fazendo bastante. Certamente seremos
E aqueles que fizerem isso de maneira adequada serão diferenciados com certeza, porque muitas vezes as pessoas ficam muito linkadas aos boatos, aquilo que está acontecendo lá fora, tentando mudar uma realidade que não conseguem mudar e esquece do dia a dia, né? E é no dia a dia e ali dentro da operação que as oportunidades aparecem e a gente tem que estar ligado para aproveitar cada uma delas. Perfeito. Em nome do Conversão, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi muito legal esse bate-papo. Obrigada, Írio. Eu que agradeço aqui, um prazer estar falando contigo. Fabiano, que legal, assim, a gente teve a oportunidade já de falar um pouquinho antes, né? Que bom trazer um especialista, começar, né, Maria, essa nova temporada trazendo alguém do teu gabarito aqui para falar com conhecimento de causa realmente sobre o assunto. Isso dá um sinal aí de que nossos episódios aí para esse ano vão ser, tem que ser nesse nível, né, cara? Porque hoje a gente trouxe o professor aqui, não podemos baixar o nível, né? Então, só agradecer, deixar um abraço aí para todo mundo e dizer que é um prazer estar aqui falando com todo mundo e bola para frente, né? Obrigada, Írio. Tuas falas são sempre muito inspiradoras. O Írio elogiou bastante o Fabiano, mas a gente também pode elogiar o Írio no sentido de que tem uma expertise como empresário e também sempre traz falas que nos trazem muito para a realidade do empreendedor, né? Fabiano, obrigada pela tua presença. Eu agradeço também, muito prazer aqui ele estar com você, falar desse podcast. Acho que eu também aprendo, né? Porque eu não sou originário do varejo, mas estou aí há alguns anos, um ano e meio já nesse mundo mergulhado. E trazer essa experiência para cá é muito importante porque eu acredito, né, nessa potência que a gente tem aqui no Sul com os empresários e principalmente por conhecer muito o crédito, quanto que isso pode alavancar os negócios para todo mundo. Muito obrigado aí, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Olha, para encerrar, eu quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Esse é só o nosso primeiro episódio, como bem disse o Írio, a gente ainda tem 5 episódios pela frente com muito assunto legal. Quero te convidar também a ficar com a gente nesses próximos episódios, a deixar o teu comentário aqui, o que achou deste nosso primeiro episódio e acompanhar as redes sociais da CDL Porto Alegre, onde tem muito conteúdo especial sobre crédito, varejo e economia. Nós estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn e X. É só procurar por CDL Poa. E tem mais, no nosso site você também confere as principais notícias, eventos e projetos da entidade. Acesse www.cdlpoa.com.br. Um abraço e até o nosso próximo episódio.